Então, pessoal, aqui é a professora Fernanda Carini novamente e a gente vai chegar agora na nossa aula 2 sobre desenho de primers. Na aula anterior, nós vimos alguns parâmetros que são fundamentais para o desenho destes primers, desses iniciadores, e nesta aula agora nós vamos à nossa parte prática. Esta aula vai ser dividida em dois exemplos e no primeiro exemplo a gente vai utilizar o software Prime 3 Plus e no segundo a gente vai utilizar o Primer Blast, certo? Então vamos lá. Antes de apresentar para vocês o nosso exemplo, eu ressalto com vocês que é muito importante que vocês sigam cada etapa desta aula, que vocês tentem realmente praticar, porque assim vocês vão conseguir aprender e realmente compreender o que eu estou falando, o que eu estou tentando passar para vocês. E antes mesmo de falar um pouquinho sobre o exemplo, vale a pena lembrar que existem muitos programas que projetam, que desenham primers. Aqui a gente vai estudar apenas esses dois, o Primer 3 Plus e o Primer Blast, mas existem muitos outros. E no primeiro exemplo a gente vai trabalhar com o Primer 3 Plus. Agora, vocês vão clicar aqui em General Settings para fazer algumas configurações gerais sobre as características do seu primer. Aqui, vocês vão determinar o tamanho do seu amplicon, ou seja, do produto da PCR, e vocês vão colocar um intervalo de tamanho. Por exemplo, se você colocar de 150 a 250, isso fará com que o seu amplicon ele tenha um tamanho entre 150 e 250 pares de base. Aqui também vocês vão poder fazer outras configurações, como o tamanho do primer. Lembrando que, conforme nós vimos na aula anterior, é recomendado que o nosso primer tenha entre 18 e 30 nucleotídeos. A temperatura de melting do nosso primer, que ela varia aí entre 57 e 60 graus Celsius. A diferença máxima aqui da nossa TM, que a gente viu na aula anterior, que a diferença máxima recomendada é de 2. A porcentagem, o conteúdo de guanina e citosina, que a gente observou que é interessante um valor entre 40% e 60%. Então, a gente vai configurando aqui de acordo com as características que a gente quer que o nosso primer tenha. Depois que vocês configurarem tudo, aí vocês vão clicar aqui em Pick Primer para gerar o primer de vocês. Assim que vocês fizerem isso, vai aparecer essa tela aqui, em que vocês podem verificar o tamanho do nosso amplicon, do nosso produto de PCR, que vai ser 599 pares de base. O tamanho dos nossos primers, aqui o nosso primer forward, primer F, tem um tamanho de 20 pares de base. E ele vai começar aqui na região 315, então ele começa aqui. Esse lilás aqui é o nosso primer F. Ele vai ter uma temperatura de melting, temperatura de fusão de 60,1 graus Celsius, enquanto o nosso primer abaixo aqui, o nosso primer R, o reverse, ele vai começar na região 913, aqui o amarelinho, e ele vai ter um tamanho de 20 pares de base e uma temperatura de melting de 60,8. Então, a temperatura próxima aqui à temperatura do primer F. Conteúdo de guanina e citosina de 45 para o primer F e de 50% para o primer R. Então, aparecem várias características aqui e aqui tem demarcado o nosso alvo, a região que a gente queria amplificar. Como vocês podem ver, o nosso alvo em verde ele está entre o primer F e o primer R. A principal desvantagem do Primer 3 Plus é o fato de que nós mesmos vamos ter que verificar a especificidade do nosso primer.
O Primer 3 Plus, ele vai sugerir um número de primers que vão atender aqueles requisitos que a gente especificou, só que ele não vai verificar a especificidade desses primers. Então, a gente vai, para verificar a especificidade dos nossos primers, a gente vai ter que utilizar outros softwares. E no nosso exemplo aqui, nós vamos utilizar o BLAST, que vai nos auxiliar a fazer essa tarefa. Muitas vezes, os primers que a gente selecionou através do nosso Primer 3 Plus, eles não vão ser específicos, então vai ser necessário repetir toda a análise, procurar um outro primer, e como eu disse para vocês, esse é um trabalho bem criterioso, mas vale a pena ser criterioso nesse caso. Então, pessoal, abram esse link aqui na página de vocês. Esse link vai nos direcionar para a página do Primer 3 Blast, que é essa página aqui que vocês estão vendo. Após vocês abrirem o link, vocês vão copiar as sequências, o nosso Primer F, lá do Primer 3 Plus, e o Primer R, e vocês vão colá-las aqui nessas regiões. Aqui o F e aqui o R. E vocês vão abaixar o cursor até chegar em Primer Pair Specificity Checking Parameter. Aqui vocês vão escolher a base de dados de vocês, database, aqui na etapa 3. A escolha da base de dados é interessante, mas geralmente eu opto por escolher NR, em que vai considerar todos os nucleotídeos. Um outro passo também interessante é o Organisms, aqui na etapa 4, em que você vai escolher o grupo de organismos em que os nossos primers vão ser testados. A escolha desse grupo de organismos, ela também é opcional, só que ela vai ser útil, porque a gente vai testar os alinhamentos do nosso primer somente nos grupos de micro-organismos que a gente selecionou. Então, se nós vamos utilizar esses primers para trabalhar apenas com análise de bacilos ou de lactobacilos, de streptococcus, é interessante então a gente avaliar o alinhamento do nosso primer apenas nestes grupos de micro-organismos. Foi o que nós colocamos aqui, foi o grupo que nós escolhemos nessa sessão. Aqui em Primer Specificity Stringency, que é a etapa 5, nós vamos... o usuário, na verdade, vai selecionar a quantidade máxima de diferenças, ou seja, de mismatches, entre o primer que foi desenhado e o alvo, que vão ser aceitas pelo programa. Quanto maior a quantidade de mismatches aceitas, menos específico vai ser o nosso primer. Só que quanto menor a quantidade de mismatches aceitas, mais difícil vai ser para o nosso programa desenhar o nosso primer. Então, a gente tem que avaliar muito bem esses critérios aqui. Geralmente, a gente deixa nessas configurações do sistema, mas a gente coloca aqui pelo menos 2 errinhos próximos da região 3' do primer, que seria suportável. Depois que vocês configurarem todos esses parâmetros aqui, vocês chegam na etapa 6, que é gerar o primer. Então, cliquem aqui em Get Primers e aguardem um pouquinho para o programa compilar o primer de vocês. Talvez o programa demore um pouquinho nessa sessão aqui, mas assim que ele terminar de compilar os seus dados, vai aparecer uma tela similar a esta aqui. Nessa tela, a gente pode ver a sequência dos nossos primers, do F e do R. Nós podemos ver o tamanho deles, a temperatura de melting. Aqui, vocês podem verificar que talvez essa TM seja diferente do nosso programa original, do Primer 3 Plus, por exemplo. Isso porque diferentes programas utilizam diferentes algoritmos, que vão levar em consideração outros fatores que também afetam a TM. Como a gente viu na aula anterior, pode levar em consideração
percentual de íons de sódio, ou entalpia, entropia. Então, diversos fatores, diversos algoritmos que podem ser utilizados para calcular essa TM. Vai aparecer também o conteúdo de guanina e citosina dos nossos primers. Vai aparecer informação sobre a self-complementarity, que vai representar a pontuação de alinhamento local ao alinhar um primer em si mesmo. O sistema aqui, no caso, ele vai dar a pontuação de 1 ponto, caso haja um alinhamento do primer em si mesmo, e de menos 1 ponto caso não aconteça esse alinhamento. Então, quanto menor essa pontuação aqui, melhor, mais específico vai ser o nosso primer. Nós também temos a Self 3-linha Complementarity, que vai ser a representação da pontuação do alinhamento global ao alinhar um primer em si mesmo. E, novamente, quanto menor a pontuação aqui, melhor vai ser o nosso primer, mais específico ele vai ser. Menor vai ser a probabilidade de ele formar aquelas estruturas secundárias como dímeros, ou hairpin, ou grampos, que a gente estudou na aula anterior. Além disso, o nosso programa vai mostrar os alinhamentos que o nosso primer vai fazer, de acordo com as sequências alvos que eles vão encontrar lá no GenBank. Aqui mostra que os primers que a gente selecionou, eles vão se alinhar bem aqui na sequência de bacilos pacíficos, em cepas da colônia 7, colônia 6, colônia 501. E se nós abaixarmos um pouquinho, vamos ver também bacilos cereus e vários outros tipos de bacilos. Agora nós vamos analisar as características do nosso primer usando a Oligoanalyzer. Só que para isso, vocês vão ter que entrar nesse link aqui e vocês vão ter que fazer o login nesse site. Então, caso vocês ainda não tenham conta, cliquem aqui em Register, façam o login, coloquem o nome de vocês. É um site gratuito, mas é necessário fazer o registro primeiro. Após fazer o registro, vai aparecer essa página aqui da Oligoanalyzer. Então, caso vocês queiram verificar a temperatura de melting, características dos primers em geral, entropia, entalpia, basta vocês colocarem a sequência de vocês aqui, a sequência do primer de vocês aqui, e clicarem em Analyze. Caso vocês queiram verificar se existe autocomplementaridade do primer, ou seja, se ele se anela em si mesmo, você pode colocar o seu primer aqui e clicar em Self Dimer para verificar se o seu primer está se anelando em si mesmo. Se vocês querem ver se os seus primers eles estão ligando em outros primers, vocês podem colocar o seu primer aqui, por exemplo, o F, clicar em Heterodimer e depois vocês colocam o primer R e verifica se eles realmente estão ligando. A gente vai mostrar alguns exemplos disso posteriormente. Então vamos testar algumas dessas opções agora para ver como que funciona o Oligoanalyzer. É um site bem tranquilo de se usar também. Então vamos verificar aqui a formação de hairpin, que são aquelas estruturas secundárias em forma de grampo que nós vimos na aula anterior. Vamos colar aqui nesta caixa a nossa sequência F e clicar em hairpin. Ao fazer isso, o programa vai nos dar as possíveis estruturas secundárias que podem ser geradas a partir da nossa sequência aqui, a partir do nosso primer. Observem aqui esta estrutura secundária, esse hairpin, esse grampo, que é uma ampliação desta imagem aqui gerada pelo programa. Então, estas aqui são as estruturas que podem ser geradas. Mas, apesar de poder ser gerada, não significa que elas serão geradas, que elas vão ser formadas lá na nossa reação de PCR. A gente tem que avaliar a energia de Gibbs aqui, que algumas pessoas chamam de energia livre. Quanto mais alta for essa energia,
quanto mais positiva for essa energia, menos espontânea vai ser a nossa reação, menos estável vai ser essa reação. E como vocês podem perceber, essa energia de Gibbs aqui, ela está relativamente alta, ela está próximo de zero. Menos 1,8 aqui para a primeira estrutura e menos 1,45 para a segunda estrutura. Isso significa que essas estruturas, elas podem sim ser formadas, só que elas vão ser muito estáveis e a probabilidade de elas se formarem vai ser bem baixa. Então, é uma característica interessante para o nosso primer. E eu fiz o mesmo procedimento para a nossa fita R. Eu colei aqui a sequência do nosso primer reverse, cliquei em hairpin e apareceram várias estruturas que poderiam ser formadas a partir dessa sequência aqui. Só que observem que aqui a energia de Gibbs é até positiva. Isso significa que a formação dessas estruturas, elas não são entropicamente favoráveis. E o processo ele não vai ser espontâneo. É muito improvável que essas estruturas aqui sejam formadas a partir da nossa fita reverse. Agora, nós vamos verificar a presença de heterodímeros. Então, nós vamos colocar aqui a nossa sequência da fita F. Vamos clicar em Heterodimer e depois nós vamos informar a nossa sequência da fita R e clicar aqui em Calculate, ok? Então, pessoal, os nossos resultados vão aparecer semelhantes a esses aqui. Aqui eu organizei para que aparecesse todos em um slide só, mas vão aparecer de maneira semelhante a este. E eles vão estar organizados da menor ΔG para o maior ΔG. Neste caso aqui, o menor ΔG é neste alinhamento aqui, e ele é de menos 5,09 quilocalorias por mol. E este alinhamento aqui ele é interessante comentar um pouquinho sobre eles. Observe que tem uma complementariedade aqui, esses traços aqui mostram que tem complementariedade, tem ligação, só que essas ligações elas estão no centro do primer, não na extremidade 3' ou na extremidade 5', mas elas estão localizadas aqui no centro. E por causa disso, ele não vai ser estendido, ele não vai ser reconhecido pela DNA polimerase, então ele não vai causar muitos danos à nossa PCR. É claro que, havendo essa formação aqui, essa formação ela vai competir com a complementariedade destes primers com a nossa fita mold. Mas esse é só um problema mesmo se o nosso ΔG aqui ele fosse similar ao nosso ΔG máximo, que é o que está aqui em roxo. Mas o que é ΔG máximo? O ΔG máximo seria a complementariedade máxima dos nossos primers. Seria o alinhamento máximo do nosso primer com a fita mold dele, com a fita de DNA. Esse seria o alinhamento perfeito. Neste caso aqui, não há um alinhamento perfeito. Existe um alinhamento apenas de 3 bases. Então, o ΔG dele é bem mais alto do que esse ΔG máximo aqui, que é de menos 39,01. Então, o alinhamento do nosso primer com a fita mold é muito mais provável do que o alinhamento do nosso dos nossos primers entre si, certo? E um outro caso também que vale a pena ser comentado é que não é recomendado alinhamentos, complementariedades muito próximas às bases, muito próximas às regiões terminais do nosso primer. Como a gente pode ver aqui, existem dois alinhamentos, duas complementariedades, bem próximo aqui à região 5'. Isso não é recomendado. Só que essa estrutura também ela não vai causar um grande perigo, um grande problema para a nossa PCR, porque observe aqui o ΔG dela é de menos 1,95. Ele é muito maior do que o nosso ΔG máximo. Então, essa estrutura aqui,
ela é bem estável, ela não vai interromper a nossa reação de PCR e caso ela apareça na nossa reação, ela vai aparecer em quantidades muito pequenas e vão ser instáveis e facilmente se romperão e esses primers estarão livres para se alinhar à nossa fita molde de DNA, certo? Espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido essa explicação, podem entrar em contato comigo. Porque agora nós vamos falar sobre o nosso exemplo 2, em que nós vamos utilizar o Primer Blast para desenhar os nossos primers diretamente. Então, para projetar primers de PCR em tempo real utilizando o Primer Blast, a primeira coisa que vocês vão fazer neste exemplo é acessar o GenBank. Vocês já aprenderam a acessar o GenBank, fizemos uma videoaula sobre isso. Então, acessem e pesquisem pela sequência de RNA mensageiro da Drosophila melanogaster, que vai ter este número aqui de referência. NM_079400.3. Então, pesquise por este número aqui de referência. Este gene aqui, esse RNA mensageiro, ele vai codificar para a TAP. Esse TAP aqui vai codificar uma proteína BHLH que vai ser expressa em órgãos quimiosensoriais larvais da nossa Drosophila melanogaster, da nossa mosquinha. E ele também vai estar envolvido na resposta ao açúcar e ao sal. E a gente vai querer amplificar a região que vai codificar o domínio helix-loop-helix. Então, esse domínio aqui, ele vai estar localizado entre as posições 577 e 745 deste número aqui de referência. Então, saber essas informações aqui, elas são cruciais para a gente conseguir desenhar o nosso primer. A gente tem que saber qual é a região, no caso o domínio helix-loop-helix, que a gente quer codificar. Então, entenderam o passo aqui? Sabendo a região que nós queremos codificar, tendo acesso ao genoma ou a sequência que contém aquela região, então vocês vão clicar aqui em Pick Primers. Esse Pick Primers vai estar aqui em Analise essa sequência. Então, vocês entram na sequência e cliquem aqui em Pick Primers. Ao clicar em Pick Primers, vai abrir aqui o Primer Blast novamente. E aqui já vai aparecer automaticamente aquele número de referência. O que nós temos que fazer neste caso? Nós temos que definir a sequência que em que nós desejamos projetar o nosso primer. Então, a gente quer que o nosso primer amplifique esta região aqui. Então, a gente vai falar que o nosso primer forward vai começar aqui no nucleotídeo 577 e o nosso primer reverse vai começar aqui no nucleotídeo 745. Então, aqui a gente consegue definir o nosso target, o nosso alvo, dentro desta sequência aqui que nós colocamos. Aqui em Primer Parameters, a gente vai definir os parâmetros do primer que vão para cumprir as regras do designer do nosso primer para PCR em tempo real. Então, a gente pode definir o tamanho do nosso amplicon. Por exemplo, aqui o nosso amplicon vai ter no mínimo 80 pares de base e no máximo 150. A gente pode definir a temperatura de melting. Aqui no caso, ela vai ter uma temperatura de melting ótima de 59, e máxima de 60 e mínima de 57. E uma diferença entre as temperaturas de melting do primer R e do F vai ser de no máximo 2. Então, a gente define aqui os nossos parâmetros para tentar desenhar os nossos primers. Aqui, o Primer Blast ele já vai verificar automaticamente
que a gente está trabalhando com uma sequência de RNA mensageiro da Drosophila melanogaster, da mosca da fruta, cujo número de identidade é 7227. Então, isso aqui vai ser preenchido automaticamente pelo Primer Blast. E é interessante aqui definir o microorganismo, o organismo, no caso, como a gente falou anteriormente nesta aula, porque nesse caso a gente só vai trabalhar com RNA mensageiros de Drosophila. Então, só vale a pena mesmo verificar a especificidade do nosso primer para o banco de dados de RNA mensageiro de Drosophila. Não vale a pena gastar tempo e energia computacional para verificar todos os nucleotídeos, todos os RNAs mensageiros. Então, a gente pode especificar aqui, mas isso aqui veio automático. E aqui, neste ponto, eu mudei aqui para 2, porque só para garantir mesmo que a nossa extremidade 3' ela seja realmente específica, ou seja, que os dois últimos nucleotídeos eles sejam completamente específicos. Então, alterei aqui para 2. E, após fazer as alterações necessárias, a gente clica em Get Primers. Após um tempinho de espera, você vai receber um relatório de um conjunto de 9 primers que são específicos de acordo com aqueles critérios que você especificou e que vão atender todos aqueles requisitos que você definiu. Então, vai aparecer aqui uma informação, um gráfico com os desenhos destes primers, com o tamanho deles, do F e do R. E mais embaixo vai aparecer as características, as especificidades, um relatório detalhado de cada um desses primers. Aqui no caso, o programa conseguiu desenhar 9 e cabe a nós avaliar qual é o melhor. Então, a gente analisa cada um deles, a fita forward, a fita reverse, o tamanho dessas fitas, onde eles começaram, onde eles terminaram, qual que é a temperatura de melting das fitas, o percentual de guanina e citosina, as complementariedades dessa fita, a capacidade delas de formarem estruturas secundárias. Então, a gente pode analisar todas essas características. E o alinhamento delas, como era de se esperar, era na Drosophila melanogaster, aqui nessa região prox-TAP. E de forma similar ao exemplo anterior, a gente pode analisar as sequências dos nossos primers utilizando o oligoanalyzer. Aqui eu vou mostrar para vocês os resultados do self-dimer e do heterodimer. Como vocês podem observar aqui no self-dimer, não é esperada uma autocomplementariedade das nossas fitas, porque, como vocês podem ver, as complementariedades, as ligações, elas estão localizadas aqui no meio dos nossos primers, então não é esperado uma autocomplementariedade. E aqui em heterodimer, a gente pode ver também que não há nenhuma estrutura problemática e, além disso, a estabilidade desses dímeros aqui, elas são baixas em relação ao ΔG máximo, em relação à estabilidade do nosso primer ligado à nossa fita mold. Então, os primers que foram desenhados, eles realmente têm uma boa estabilidade. Então, pessoal, para finalizar a aula de hoje, eu vou comentar brevemente com vocês sobre alguns dos caminhos que vocês devem tomar na hora de desenhar um primer. O primeiro passo que vocês devem dar é definir o organismo e a região do genoma que será amplificada. Ou seja, vocês têm que definir a sua pergunta biológica. Qual é o seu interesse? Com qual motivação você está trabalhando? Por que você quer determinar amplificar aquela determinada região? Vocês querem, por acaso, procurar um marcador molecular para discriminar um determinado grupo de micro-organismo, por exemplo? Vocês querem fazer uma clonagem? Ou vocês querem amplificar um vetor de expressão, fazer um vetor de expressão? Ou vocês têm alguma outra aplicação biotecnológica em mente? Então, qual que é o objetivo de vocês?
Então, o primeiro passo de todos é definir esse propósito. Aí, por que é tão importante assim definir o propósito? Porque vocês têm que garantir que vocês vão amplificar realmente a sua região de interesse, que o primer que vocês vão obter realmente vão representar os objetivos de vocês. E nos artigos, nos trabalhos que vocês forem desenvolver, vocês têm que explicar qual é o objetivo e como que vocês desenvolveram esses primers de vocês. Então, o segundo passo vai ser organizar um conjunto de sequências representativo da diversidade existente na região que vai ser amplificada. Neste caso, vocês vão acessar aquelas bases de dados públicas que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, o NCBI, o GenBank, que são bases muito interessantes para pesquisa por genomas, genes, por transcritos de proteínas. Acessem essas bases e reúnam o conjunto de sequências que vocês precisam para que representem a diversidade que vocês precisam. Reunindo esses conjuntos de sequências, vocês vão ter que alinhar as sequências. Vocês já aprenderam a alinhar sequências nessa disciplina, neste componente curricular. Então, vocês vão fazer esse alinhamento, colocar todas as sequências que vocês baixaram nos bancos de dados, verificar se há homologias, se existem regiões que são conservadas, se a gente pode fazer o alinhamento daquelas regiões, se há realmente o gene que nós queremos. Então, é muito importante a gente verificar essas características para fazer o desenho dos nossos primers. Para falar, olha, não posso desenhar o primer nessa região aqui porque ela não é conservada. Então, é muito interessante a gente analisar e alinhar as nossas sequências. Aí, o nosso último passo, que vocês já aprenderam a dar também, é obter um par de primers que vão atender às nossas especificações. Aí a gente pode utilizar as ferramentas que nós aprendemos hoje, que estão disponíveis gratuitamente em servidores da web, para desenhar um primer bem específico e que vai cumprir bem o nosso papel, que é responder à nossa pergunta biológica. Então, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Vocês sabem o meu número pessoal, o Moodle também, meu e-mail. Bons estudos e obrigada por assistirem até aqui e até mais.